Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. A gente dá continuidade à nossa série Caminhos na Política. No ano que a Câmara completou 250 anos, a gente quer entender com os 36 vereadores o que motivou cada um deles a entrar aqui no Parlamento para representar os porto-alegrenses e mais. Nós queremos ouvi-los sobre o contexto político local e nacional e também como motivar a população a participar ativamente da política. Para isso, hoje a gente recebe aqui nos estúdios o vereador Márcio Binzeli, do PDT, junto a ele também o vereador conselheiro Marcelo, do PSDB, também o vereador Giovanni Colau Coletivo, do PCdoB. Queridos, muito obrigado pela honra de vocês estarem aqui nos estúdios comigo, com os telespectadores, para a gente poder conversar sobre a série Caminhos da Política, né? Caminhos diferentes aí, a Câmara com vocês aqui já mostra o quanto ela é diversa. Caminhos diferentes que hoje a gente pode dizer que se complementam de alguma maneira. A gente tem aqui um conselheiro tutelar, um advogado, um cientista social, né, vereador? A importância dessas profissões e o quanto elas dizem sobre quem vocês são para além dos vereadores, né? Porque, vereador, a gente pode fazer política, né? Começando com o senhor, Márcio Binzeli, de diferentes maneiras. Digamos assim, até como advogado, nas guerras que são feitas ali para defender o seu cliente, é uma forma de fazer política também. Em que momento que o senhor, além de também ser corretor de imóveis, percebeu, bom, posso ajudar a cidade também sendo um vereador? Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Queria te cumprimentar o Marcelo, cumprimentar o Colau, o público que nos assiste aí pela TV Câmara. É uma alegria, uma satisfação sempre esse diálogo com a cidade, com as causas de interesse coletivo, o debate a respeito dos nossos mandatos, das nossas caminhadas, as trajetórias de cada um, as suas contribuições, digamos assim, a sua parcela de participação com a sociedade, as atuações preponderantes na região, no território da cidade, nas categorias, na sociedade civil organizada, né? Eu iniciei na vida pública, digamos assim, oficialmente, como candidato a vereador em 2000, né? Naquela eleição, né? O Colares foi para o segundo turno com o Tarso Genro, né? Então ali iniciou, digamos assim, a nossa caminhada na vida pública oficial, né? Deu na trave, eu fiquei na 5ª suplência na época, né? Mas foi uma experiência única, assim, foi um momento importante. Claro que antes já existia ali todo um trabalho, uma trajetória de movimento estudantil, presidente do centro acadêmico, DCE, UEE, UNE, toda aquela caminhada, digamos assim, da formação em nível superior. Fazia direito na PUC, né? Depois me formei, depois fiz engenharia, fiz ciências políticas, enfim. E essa caminhada também, ela até é um pouco anterior, assim, eu já fui presidente do Grêmio Andrade Neves, da Cavalaria do CPOR, quando eu servi o quartel. Sempre fui muito envolvido, fui orador da turma já no 2º grau do colégio, então sempre estive muito assim envolvido, até que então ali no final da faculdade, eu me formei, terminei a faculdade em 2000, dezembro de 2000, colegial janeiro de 2001, então naquele ano ali, no fim da faculdade, já foi a nossa primeira experiência, e de lá para cá então a gente vem enfrentando esses desafios. Ali em 2004 a gente assumiu o mandato com a vitória do Fogaça. De lá para cá a gente tem conseguido aí sucessivas reeleições. Já? Eu assumi o mandato em 2005, né? Mas também em 2000 não deu, eu fiz quase 3.000 votos ali, deu na trave, né? Aí em 2004 eu melhorei, fiz 4.500 votos, daí eu passei de 5º suplente para 3º suplente. O desafio era grande, né? E aí, claro, mas só como o Fogaça ganhou a eleição, daí o PDT, nós conseguimos eleger 6 vereadores à época, acabou compondo o governo, e aí então a fila andou, digamos assim, eu assumi como vereador, e aí de lá para cá, já em 2008 eu já fui eleito, e depois eu vim sucessivamente. Hoje eu estou no 4º mandato, mas estou na vida pública desde 2005. Nesse momento, vereador, que o senhor ali decide ser um vereador, né, ir para uma política partidária, não teve nenhum receio de ir para esse meio, visto o quanto a gente vê nesse meio político de embates, críticas até que o senhor também pode receber, até do seu próprio eleitorado também, de cobranças? Não houve ali uma dúvida? O que lhe motiva a continuar sendo vereador? O que aconteceu ali? O Brizola estava vivo, né? Imagina só, eu era presidente do Centro Acadêmico Maurício Cardoso, da Faculdade de Direito da PUC, em 95, né?
e assim com a convicção de que a ferramenta que liberta é a educação, é o conhecimento, né? A busca pelo aperfeiçoamento sempre foi assim um fascínio. E eu estudei ali alguns partidos, me identificava muito com os discursos do Brizola na época, né? E achei por bem que eu deveria tomar um partido, né? Dar a minha contribuição, mesmo ainda ali jovem, né? Que ainda me considero jovem, vamos dizer assim. E aí, então, eu me filiei no PDT e ali daquele período, vamos dizer, de 94 até 2000, eu já tinha 6 anos de atuação junto ao partido e junto a, digamos assim, ao movimento estudantil, à vida social, com uma intensidade importante. E daí o pessoal, uma multidão lá de uns 3 ou 4, né, resolveram dizer: Márcio, quem sabe vamos ajudar e vamos dar a nossa contribuição, vamos batalhar por uma cadeira na Câmara. E aí foi então a nossa experiência, né? E de lá para cá, acredito que a gente tem conseguido ampliar o nicho de atuação. Claro que nós tivemos uma boa experiência ali em 2006, quando eu fui secretário de esportes, né? Ali em 2006, no caso, a gente tinha assumido o mandato e o Bosco, que era o titular, era o secretário de esportes. Então a nossa esperança era que a fila andasse, né? Que o Bosco se elegesse deputado, então, e eu pudesse, né, ascender ali. Então eu assumi a secretaria de esportes no lugar dele, ele foi candidato, mas deu na trave, não se elegeu, enfim. E depois... acho que a gente pode dizer um pouco mais depois também, porque essa sua experiência também no poder público enquanto gestor, ele ajuda muito também nesse legislar aqui. A gente pode voltar a isso logo mais, vereador, porque eu queria passar para o vereador Marcelo, que o senhor do Conselho Tutelar está envolvido com política a todo momento. Imagina, criança e adolescente, uma pauta sempre importante. O senhor estava acostumado a fazer essa política já, mas ser vereador, como é que foi esse movimento? Bem-vindo. Felipe, gratidão por mais esse momento estar aqui, onde nós estamos tendo a oportunidade, através da TV Câmara aqui, que tem uma audiência, inclusive muitos amigos me encontram e, Marcelo, te vi na TV Câmara, muito legal. Então, está conseguindo fazer chegar realmente naquelas pessoas que são interessadas em política, né? Mas a minha trajetória, para mim ter chego até aqui, Felipe, foi de uma forma muito... uma batalha. Porque eu vim em 2004, onde eu concorri pela primeira vez como conselheiro telar. Antes de 2004, eu fui lojista. Eu vim de uma família de taxistas. A minha mãe, meu falecido padrasto, tinha um táxi também. Depois, de 98 a 2004, eu fui taxista, trabalhei como taxista. Trabalhei muito de noite, então passei muito trabalho assim para poder também sustentar a minha família, enfim. E comecei a ter um gosto pela criança e adolescente no direito. E vendo, até então, os conselheiros, estava chegando a época de eleição, eu já fazia um trabalho social, já gostava dessa prática do lado social, porque eu moro numa comunidade há 48 anos ali, que é na Vila Farrapos, ali, o primeiro núcleo habitacional de Porto Alegre, Vila Farrapos. Os vereadores sabem aqui que também tem esse trabalho, então a Vila Farrapos aí tem uma história muito bonita nessa questão habitacional. E comecei a trabalhar fortemente, juntamente com outro amigo que conversamos, dialogamos e vamos colocar o nosso nome à disposição para concorrer a conselheiro telar. E em 2004 fui eleito a primeira vez como conselheiro telar. Acho que cada vez que a gente trabalha, vai motivando mais para trabalhar mais, não parar mais. E ali eu vi que eu poderia fazer sim a diferença na vida de muitas crianças, adolescentes e também de famílias. Porque a minha vida inteira eu cresci dentro da comunidade, vim de uma comunidade muito carente também, moro ali, então conheço a realidade de perto. E foram praticamente 5 eleições vitoriosas como conselheiro telar, onde consegui desempenhar um trabalho e fazer com que as pessoas entendessem que eles teriam uma pessoa totalmente dedicada a essa área. Então, porque o conselheiro telar ele acaba fazendo muito mais que ser conselheiro telar. Então, a gente sempre teve essa função.
E também essa parte política, né? Também esse gosto pela política. Era do PDT, era do antigo PDT ali, até 2016 eu era do PDT, trabalhava com o falecido Mauro Zacri ali, a gente tinha uma vida política ali, de um trabalho junto com eles ali. E a partir de 2016 eu comecei a trabalhar praticamente pensando, porque muitas pessoas, como a gente acaba sempre fazendo política e fazendo campanha, as pessoas sempre diziam, Marcelo, essa vez eu vou votar nele, mas eu quero votar em ti da próxima. Tô cansado já de tu pedir voto para os outros. Quer mudança. Eu quero mudança. E aí foi que em 2021 tive essa proposta do PSDB e concorri pelo PSDB em 2021. Sem R$1 no bolso, uma mochila nas costas e fazendo um trabalho de porta em porta. E eu sempre digo, o meu trabalho foi focado muito em gratidão. Gratidão pelas pessoas que, de uma certa forma, eu pude fazer parte da vida delas nas mudanças, de melhorias, tanto da parte social, como da parte também da criança e adolescente, porque tu ser conselheiro tutelar, estar como conselheiro tutelar é uma missão totalmente diferente de qualquer coisa. E vai ao encontro também de um pouco da experiência do vereador Márcio Binzeli, que tentou várias vezes como suplente, conseguiu a titularidade. O senhor veio da suplência para ficar no lugar aí do vereador Cacá Dávila, aí está nesse mandato titular agora. Chegou na metade do mandato, mas está conseguindo já ver o grande peso que é. Estamos 2 anos atrás, né, Giovanni? Então a gente tem que... Está correndo atrás. Tem que correr atrás. Então... tive a felicidade, né? O Cacá Dávila concorreu a deputado estadual, também ajudei ele porque fazia parte do projeto também, porque ele se elegendo eu poderia assumir como vereador. Então fizemos uma campanha também para ele na minha comunidade, ele fez uma votação muito, muito grande e para nossa surpresa eu fiquei como primeiro suplente nessa eleição. Então uma eleição de quase 57 candidatos e eu fui o quinto mais votado. Então, para nós, assim, eu pude perceber que a comunidade, de fato, começou a pensar diferente, porque a minha comunidade, a região Maitá, Navegantes ali, historicamente nunca teve um vereador dali. Nunca teve um vereador que nasceu, cresceu e que mora na região. O pessoal sempre, época de eleição, vai lá, pega os votos e depois nunca mais aparece. Essa visão que o pessoal tem lá, que nunca tiveram um representante dali, mas que hoje estão vendo diferente, que hoje tem um vereador que mora e que cresceu e que conhece a comunidade. Assim como em várias comunidades, os vereadores aqui se identificam em várias regiões que têm o seu trabalho e a sua dedicação para diversos... Eu sempre digo, nós somos vereadores de Porto Alegre, mas com certeza a gente tem o nosso berço ali, né, que a gente arranca com uma votação expressiva para que a gente consiga chegar ao êxito. Até porque é esse o trabalho do vereador, de ser muito próximo. É o que caracteriza esse vereador, de ser muito próximo da população da sua comunidade. E indo para o vereador Giovanni, para o vereador, o senhor vem aí, senhor, né? É mania da gente falar dessa formalidade. Você fica mais à vontade. Fica mais à vontade, né? Vossa Excelência. Eu dispenso. Vem de uma luta mesmo, até do movimento estudantil, várias tentativas também, até... para tentar entrar na Assembleia Legislativa como deputado, como vereador em outras vezes também, conseguiu agora estar aqui na Câmara. A importância disso, um vereador mais novo aqui da Câmara também, como é estar aqui no Parlamento sendo um vereador, fazendo política dessa forma. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Primeiro, quero falar da minha alegria em estar aqui contigo, em quem nos acompanha pela TV Câmara, com os meus colegas, Márcio Binzeli, conselheiro Marcelo. Eu ouvi, inclusive, o Binzeli falar... diante da tua pergunta de como foi a decisão em se tornar vereador. Mas eu acho que tem um outro elemento que é a decisão da cidade em nos tornar vereador. E a gente conversando aqui sobre os caminhos que trouxeram a cada um de nós aqui para a Câmara, são muitas as memórias que nós certamente remontamos. Eu, por exemplo, não consigo deixar de citar quando fui um estudante secundarista no ensino médio, participei de um concurso de redação, venci esse concurso de redação na categoria ensino médio, falando, vereador Márcio, sobre a necessidade de atividades no contraturno escolar, e ao vencer esse concurso, dei uma entrevista para um jornal de grande circulação
E aquele momento dividiu a minha militância, a minha atuação. A partir dali fui do Grêmio Estudantil, fui da União Nacional dos Estudantes, fui do meu centro acadêmico, fui do DCE, da URGS, mas a verdade é que na eleição de 2020, em que eu fui eleito suplente e assumo a titularidade a partir da eleição da Bruna e da Dayana, parte inclusive das primeiras deputadas negras eleitas na história do Rio Grande do Sul, faz com que hoje eu seja o vereador mais jovem da cidade, um vereador que constrói a experiência do primeiro mandato coletivo também da capital e o único parlamentar assumidamente gay. E eu falo isso, Felipe, porque ontem foi um dia bastante simbólico para mim aqui nessa casa. Inclusive, no confronto de ideias que por vezes nós temos no plenário, um colega meu me acusou, e aqui eu falo com bastante serenidade, de um uso político da minha sexualidade. Mas fazer essa acusação é não compreender que a nossa existência, que a nossa presença nesses espaços é essencialmente política. Justamente porque nós somos minoria nos espaços da política, a população LGBTQIA+, sofre com taxas superiores de evasão escolar, porque muitas vezes o ambiente da escola não é um ambiente acolhedor. Nós sofremos com uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, de pleno acesso aos equipamentos de saúde. Não é à toa que o adoecimento psíquico, psicológico nos marca muito. Então, isso se relaciona muito com a pergunta que tu me faz. Estar aqui, deste lugar, com essa responsabilidade, porque essa é a responsabilidade não de uma decisão que eu tomei individualmente, mas uma decisão tomada pela cidade de Porto Alegre, faz com que eu ocupe o espaço da Câmara muito comprometido com as bandeiras da população LGBTQIA+, com as bandeiras da juventude, que passa pela luta, pela vida da juventude, que hoje, infelizmente, está sendo exterminada no Brasil inteiro, na nossa luta em defesa da educação. Então, é com esses compromissos que ocupo esse espaço e tento devolver para Porto Alegre essa oportunidade que nos deu de estar aqui representando esses segmentos da população nos 250 anos da Câmara. E isso me faz pensar, Felipe, também um pouco sobre essa minha trajetória, porque quando eu fui do Grêmio Estudantil, quando eu fui do meu centro acadêmico, eu não era assumidamente gay. Então, voltar inclusive para a minha escola, para dialogar com os estudantes hoje, na condição de um vereador gay na cidade, é também uma história de superação individual, mas também dessa luta coletiva que vem abrindo caminho para que a gente possa ocupar esses espaços para lutar por política pública pelos nossos direitos. O senhor traz aí uma realidade que as pessoas acompanham muito pela televisão, pelas redes sociais, o quanto às vezes o parlamento pode ser um lugar de ataques, às vezes até raivoso, né, e um ataque desrespeitoso muitas vezes, vereador Márcio Binzeli. A gente, quando vê o senhor na tribuna, o senhor sempre, a gente quase nunca viu o senhor muito raivoso. O senhor tem um equilíbrio, a gente consegue ver, de certa maneira, assim. Mas como esse movimento faz parte dessa figura de ser vereador? Porque a gente não aprende, vocês não aprenderam a ser vereadores com uma faculdade de ser vereador. Você aprende sendo vereador, não é mesmo? Como é que foi formando esse vereador hoje então, que se encontra? As nossas características, elas, digamos assim, elas imprimem a nossa caminhada, mas olha quanta semelhança, né, nessa nossa reunião aqui, ó, nesse nosso programa, do desafio que foi para cada um se superar e conseguir chegar, né? Eu tive ali uma, duas, na terceira tentativa eu consegui me eleger por último, né? Todos nós aqui, de alguma forma, fomos suplentes, né? Claro que hoje a minha caminhada está um pouquinho mais adiante do Marcelo e do Kulau, né? Mas tenho certeza que nós teremos aí as reeleições dos dois vereadores. Mas eu diria assim, ó, eu já fui o vereador mais jovem da Câmara, por exemplo, né? Quando a gente assumiu ali em 2004, 2005, né? A Manuela era a mais jovem, só que ela se elegeu deputada. Uhum. Quando ela ascendeu a deputada federal, eu fiquei aqui como o vereador mais jovem, olha só. Né? E o Marcelo, a parceria no PDT, quantos anos que a gente trabalhou aí, não é? E a gente sabe do compromisso que ele tem com a criança e adolescente, né? Essa causa que o Giovanni carrega aí, da questão LGBTQIA+, que acho que também a Dayana fez um trabalho importante. Eu fui presidente da Câmara 2021, né? E a gente viu ali a forma aguerrida como ela protagonizou o mandato. E todo este empenho, eu trabalho, eu tenho ali um nicho
na parte imobiliária, como eu fui secretário de planejamento 2009 a 2012, nós revisamos o plano diretor, a última revisão, inclusive foi em 2010, quando eu era secretário. Então hoje a gente tem, digamos assim, o meu pai é corretor de imóveis, o meu avô corretor de imóveis, vem de uma família de corretores de imóveis, e daí então hoje, casualmente, eu sou o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e a gente sabe que o mercado imobiliário ele tem uma relação com a cidade muito intrínseca, né? Desenvolvimento urbano, a geração de emprego e renda, a questão de sustentabilidade, questões ambientais, qualificação de espaços urbanos de uso coletivo, os grandes empreendimentos, os grandes shoppings, a maneira como a cidade vai se transformando, o se reencontrar com o Guaíba. Então a gente tem uma parte assim do mandato muito relacionada com estas questões do direito à moradia, da regularização fundiária. Então a gente sabe que existem compromissos, não é? Seja com a causa do criança e adolescente, seja com a causa LGBT, nós com a causa, digamos assim, do direito à moradia, da moradia digna. Nós temos algumas outras bandeiras, cada um carrega as suas bandeiras, a própria questão da advocacia também. Eu, por exemplo, sempre fui um vereador que atuei na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas nunca estive desatento a outros temas importantes da cidade, que diz respeito ao transporte coletivo, à saúde, à educação. Até porque a gente para pensar, todas as pautas se cruzam, né? De certa forma, o vereador está lá na ponta, digamos assim, no dia a dia da cidade, acho que tu mencionaste ali, né? A gente vai no supermercado, vai na farmácia, vai no posto de gasolina, as pessoas encostam no vereador, eu diria assim. Exato. Né? E vereador, diante desses essas suas pautas, assim, e desses embates, a gente pode dizer que o parlamento é um lugar que dá para fazer amizades, mesmo com vereadores que pensam totalmente diferente? Com certeza, com certeza. A gente tem muitas amizades. Eu me considero amigo dos vereadores que hoje estão aqui comigo na bancada, né? Eu vejo assim que algumas coisas demoram um pouquinho a amadurecer. Para vocês terem uma ideia, essa semana a gente aprovou um projeto de lei meu que tramitava na Câmara desde 2007, né? Imagina quanto tempo que às vezes leva para amadurecer uma ideia, né? Que foi aquele projeto de lei das cadeiras elétricas, 2 cadeiras elétricas nos estabelecimentos comerciais com mais de 6 mil metros quadrados nos supermercados, né? Então existem coisas que com o tempo a gente vai priorizando, e aí eu já percebi aqui que às vezes é na conversa, é no arredondamento, é no entretanto e no veja bem que a gente constrói boas alternativas para a cidade. A gente falou ali, talvez tenham vereadores mais aguerridos, que vão mais para o enfrentamento, para o embate. Às vezes o pessoal nacionaliza muito aqui os debates, não é? Eu já me considero meio que quase que o vereador mais um síndico da cidade. Eu trabalho muito ali a questão também dos pedidos de providência, procuro dar retorno, atender assim essas questões pormenores, desde uma poda de árvore, uma troca de lâmpada, uma faixa de trânsito. A gente vai no miúde mesmo, trabalhamos bastante, todos aqui, né, estão sempre presentes aí, seja nas audiências públicas, né, nos debates do orçamento participativo, nos debates dos fóruns de planejamento. A própria experiência vai dando essa base para lidar e acho que manter esse diálogo aí, que você falou tudo, manter o diálogo, né, essa troca mesmo com quem pensa diferente. Isso é possível de ser feito, vereador, porque o senhor chegando agora, percebeu as diferenças que há, uma casa tão diversa, mais uma vez eu digo, né? 36 vereadores num parlamento aí, que é bem representativo, poderia ser mais até, mas como o senhor olha para essas diferenças e tenta fazer política com os diferentes? Felipe, aqui a roda gira muito rápido. E se tu não conseguir pegar o fluxo da roda, infelizmente tu acaba ficando para trás. Mas eu fui muito acolhido aqui pelos funcionários da casa. Até uma das minhas homenageadas aqui dos 250 anos é uma funcionária da casa, de carreira, porque nós, praticamente que nem nós, não se qualificamos para ser vereadores. Nós chegamos aqui, você vê, eu era conselheiro, trabalhava no direito da criança e adolescente, daqui a pouco vereador. Então, não tem um manual assim, ó? Não, então o manual é no dia a dia, onde eu aprendi muito, aprendo muito ainda, porque eu sempre tive uma humildade de perguntar e de aprender. Porque não adianta a gente chegar aqui e ficar fechado, não. Uma arrogância de não querer aprender, não querer perguntar. Daqui a pouco eu não me nego de perguntar para o Márcio alguma coisa, que ele tem mais experiência que eu, para o Giovanni, o segmento dele. Eu não me nego. Eu prefiro perguntar do que fazer errado.
Então, porque o nós fazermos errado, não é nós que vamos pagar, é aquele que vai estar na ponta lá que a gente, infelizmente, vai fazer com que as coisas não aconteçam. Mas, dessa parte aqui de aprender, eu sou muito observador, eu fico mais na minha, eu sempre digo que tem guerras aqui que não é a minha. Então, meu trabalho é trabalhar, eu voto pautas importantes, já votei muito com o Giovanni, já votei muito com outros vereadores, então não tem, nós estamos aqui para votar para as pessoas. E indiferente eu também, Giovanni, eu me sinto muito contemplado com essa Tafalha, eu sempre digo, meu irmão era gay, uma pressão de muitos anos, ele aos 27 anos acabou cometendo suicídio por essa situação que muitos anos ele viveu, principalmente pelo fato da família, muitas vezes, não aceitar a sua condição. E então a gente sabe muito o que é isso. Então, eu tenho essa causa, essa pauta também, que também é minha. Então, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver, né? Então, principalmente para aqueles que sofreram na pele, sofreram na carne. Essa experiência, então a gente tem propriedade para dizer. Da mesma forma, quando se fala em alguma pauta voltada para criança e adolescente, eu tenho propriedade para falar e para debater. Então, mas eu gosto muito de aprender. E com certeza eu estou aprendendo muito aqui com os vereadores aqui dentro dessa casa, que o Pedro Ruas também, eu aprendo muito, que é o nosso decano, que a gente sempre diz, né? Dentro ali então, da comissão, porque eu assumi agora, dia 2 de fevereiro, já como presidente da CDCOM, que é uma das comissões muito importantes aqui dessa casa, que é onde eu consegui trazer, então, na realidade eu sempre trabalhei durante esses quase 20 anos como conselheiro, garantindo direitos. E agora, na CDCOM, como ampliando praticamente, né? Porque daí é idoso, segurança urbana, enfim. Então a gente está trazendo muito essas pautas, principalmente de comunidades. A minha comunidade é uma comunidade que tem mais de 17 ocupações. Nós estamos trazendo todas elas para cá, para falar a verdade para elas, para trazer, envolver. O nosso papel aqui é cobrar do executivo, de uma forma que a comunidade nós possamos ser a voz delas. Porque muitas vezes eles não conseguem ter as informações corretas. Eu cito aqui a Vila Santo André. A Vila Santo André, que é uma comunidade com mais de 400 famílias morando lá, até então eles não sabiam a realidade do que iria acontecer com ele. Através da CDCOM, nós conseguimos falar a verdade para aquela comunidade, Giovanni. Então, até então eles sofriam um terrorismo, assim como muitas comunidades aqui sofrem uma pressão muito grande de não saber o dia que daqui a pouco vai chegar uma reintegração de postos, que elas vão ter que sair a qualquer momento. Então, esse papel que a gente está fazendo através da comissão, a gente está falando a verdade, estamos aqui garantindo também que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos. Então, eu me sinto muito feliz e também mais feliz ainda porque a minha comunidade está entendendo essa necessidade de ter um representante da sua região. Eu marquei aqui diálogo, aprendizado. Vereador Giovanni, como sentar com quem é diferente, pensa diferente de ti, para ter esse diálogo sadio, qual o limite para que consiga manter essa relação dentro de um parlamento tão diferente? Sabe, Felipe, que quando eu penso esses meses que tive aqui na Câmara enquanto titular, eu posso pensar em muitos momentos que foram do confronto, do combate, e a última sessão teve esses contornos para mim. Mas na segunda-feira foi um dia que nós aprovamos por unanimidade um projeto de minha autoria e construído coletivamente com vereadores e vereadoras de outras bancadas, do MDB, do PTB, do Solidariedade, enfim, justamente apresentando para a cidade o desafio de instituir uma política municipal de promoção do acesso ao direito à saúde mental e de prevenção ao suicídio. Então, também me considero alguém que faz um esforço profundo do diálogo, do respeito à diversidade que marca essa casa, porque essa foi a decisão e um reflexo do que é a cidade de Porto Alegre. Mas a combatividade, eu acho que foi essa a expressão adotada pelo vereador Márcio Binzeli, também é resultado de uma inconformidade que eu trago para a Câmara de Vereadores, porque é essa inconformidade com as injustiças lá fora que me trouxeram aqui para essa casa legislativa. Eu não posso naturalizar quando se sobe na tribuna e se diz que é vitimização a denúncia sobre as violências que a população LGBTQIA+, sofre hoje na nossa cidade, no país, no mundo. Eu não consigo me conformar e naturalizar a relativização de tudo que sofremos, inclusive o depoimento pessoal
que o conselheiro Marcelo traz aqui é a razão que faz com que eu hoje, né, pense que o Giovanni lá do passado tem muito orgulho da coragem de carregar hoje as bandeiras que carrega, né? Porque exige isso de nós, eu falava isso também ontem no plenário, exige de nós muita coragem. E essa coragem muitas vezes nos faz nos deparar com momentos que são de enfrentamento, de embate, de combate, para representar aqueles e aquelas que nos trouxeram até aqui. Mas em momento algum tenho aberto mão dessa disposição ao diálogo e à construção coletiva, e a aprovação do projeto que tivemos na segunda-feira é um exemplo disso. A gente pode ter, então, amigos aqui no parlamento? Eu acredito que sim, sou amigo dos vereadores que estão aqui, eu acho que conhecer, em especial esse ano, o vereador Marcelo foi uma das gratas surpresas, somos vizinhos, né, de gabinete, temos tido uma ótima relação, acho que estamos no início de uma caminhada que eu espero poder nutrir daqui para frente. Eu perguntei isso porque nós tivemos outros vereadores aqui e alguns já falaram que aqui não era lugar para isso. A gente está trazendo aqui as diferentes visões, isso que é interessante, e diferentes singularidades de vocês aqui. Eu acho que o que traz, o que fortalece esse diálogo, principalmente com os três que estão aqui, é o respeito, Felipe. Eu acho que tendo respeito, entendeu? Respeito à diversidade, respeito à religião, respeito às suas opiniões, entendeu? Porque são muito pessoais. Então eu acho que tu respeitando, entendeu? Eu acho que é o caminho. Saber ouvir também, poder discordar, mas sem saber discordar, digamos assim, de maneira a tentar fazer o convencimento. Mas mesmo que não haja o convencimento, a discordância, às vezes, ela é contributiva para o debate, né? A gente agrega valor mesmo tendo opiniões diversas sobre temas, e a gente percebe, assim, que na prática, né, é o que acontece no parlamento. Por isso que o parlamento parla, né? Cada um fala sobre o seu ponto de vista. E eu digo que o respeito, ele impera. Todos os vereadores, praticamente Pedro Ruas, professor Alex, todos vão no meu gabinete para tomar café. A gente tem esse respeito, esse carinho, sabe? Então, eu acho que isso que prevalece, entendeu? Tu ir pro embate no plenário é uma coisa. Terminou ali, é o respeito que a gente tem, porque a gente tem que respeitar a história de cada um. Aqui a gente tem que respeitar a história do Giovanni, tem que respeitar a história do vereador Márcio Piseli, tem que respeitar a minha história. E é isso que a gente tem que respeitar. Só nós sabemos o quanto nós passamos, enfrentamos para estar aqui. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem essa fidelidade de compreender e saber o quanto é importante. Meu filho sempre fala, Felipe, pai, tu já parou para pensar? Tu é um dos 36 vereadores da cidade de Porto Alegre. Então, às vezes, Esse reconhecimento e essa compreensão, quando ela parte de nós, ela parte com muita veracidade, porque todos sabem quanto é difícil chegar aqui. Não é fácil chegar ao mandato, né? Mas é claro que não é que a gente tenha chegado aqui, que nos colocaram aqui. A característica minha, está aqui Giovanni, porque a cidade entendeu que nós deveremos estar aqui. Que vem de uma família simples, que vem de comunidade, sabe, simples, assim, eu não estou acostumado ainda com Vossa Excelência, com o senhor para cá, o senhor para lá, sabe? Eu falei, não, porque o senhor, eu falei, não. Então, no início do ano, as pessoas gritavam assim, quando passavam na rua, vereador, e eu olhava para os lados procurando assim que era o vereador que as pessoas estavam chamando. Até se acostumar. Pós essa... Só porque eu só queria também dizer que eu também vim de uma família de pais muito jovens, né? A minha mãe me teve com 17 anos. A minha com 15. Pois imagina, isso aí também é um desafio, né? Eu imagino como não deve ter sido difícil para eles, né? Meu pai com 21 anos, meu pai arquiteto, a mãe engenheira, depois queriam que eu fosse engenheiro, eu fiz engenharia civil, fui presidente do CAE, que é o Centro Acadêmico da Escola de Engenharia da PUC, mas acabei não terminando a engenharia, né? Mas assim, eu acho que todo esse nosso diálogo aqui ele é muito frutífero, né? E a gente percebe assim que realmente, se bastante coisa foi feita, muito mais ainda precisa ser realizado. E a cidade está em franca transformação todo o tempo inteiro, a todo momento, não é? Então, e as preponderâncias das dificuldades e as novas realidades, e a tecnologia, e os aplicativos, e o transporte coletivo, enfim, tudo vai ao mesmo tempo acontecendo. E o vereador ele tem que ir ali, ele tem que ir dando retorno, ele tem que fazer o enfrentamento, é lá na comunidade, né? É na universidade, é na academia, é no mercado. Hoje ainda nós estivemos lá no Café da Manhã, na Associação Comercial
né? O pessoal ali chamou a questão para a degradação da área central, as dificuldades ali ainda, muita questão envolvendo os ambulantes, os camelôs, as falsificações, hoje muito presente no comércio da cidade. Então, muitos são os nossos desafios, né? Eu acredito que muito a gente tem a contribuir e eu espero que a gente possa enfrentar o quanto antes possível. A gente viu aí agora, recentemente, a decisão judicial determinando e obrigando a eleição para o Conselho do Plano Diretor nos próximos 90 dias, né? Então, eu acho que nós temos que enfrentar. O Plano Diretor é a espinha dorsal do desenvolvimento urbano, da organização da cidade, da ocupação do espaço urbano, do regramento. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento. E a última revisão foi em 2010, nós já estamos pelo menos indo para o 4º ano atrasados nesse debate e a cidade ela tem de novos desafios, hoje a ciclovia está aí presente, né? Mas a gente tem ainda muita questão envolvendo a área de ambiência cultural, a área de interesse cultural, alturas, afastamentos, área de ocupação intensiva, área de ocupação rarefeita. Fizemos ali um esboço no 4º distrito, para tentar incentivar ali, é uma região que o Marcelo atua, né? Uma região nobre, né, Marcelo? Sim. Perto do aeroporto, perto da rodoviária, todos os modais de transporte. Tu sabe que eu digo inclusive que o metrô, eu moro na capital de Porto Alegre. Porque ali o segundo andar é vista para o Guaíba, é a coisa mais linda, né? Tu tá do lado de Canoas, quer ir para a praia, tá ali, tu quer ir para a Zona Chega Sul, do litoral, Brizola, tu quer... Já que você pega está a lotação, falando, ônibus, tudo, né? Então a gente precisava, através da legislação, incentivar aquele desenvolvimento. Mas assim nós precisamos olhar para os demais bairros, né? E vereador, eu acho que vai ser muito importante esse desafio da revisão do plano diretor. Sobre isso, assim, sobre essas pautas tão importantes, como é que o senhor tem olhado para o governo Melo nesse momento aqui? O senhor teve a oportunidade de ter outros governos anteriores. O vereador, o prefeito, né, Melo, ele é caracterizado por ser um dialogador, né? Como é que tem sido dialogar com o prefeito? Olha, assim, o Melo foi vereador aqui junto conosco, né? Junto comigo aqui num período. Depois ele foi vice-prefeito do nosso governo, né? Porque ele foi vice-prefeito do Fortunati, né? No período em que o PDT governou a cidade. Eu acho que nós tivemos, assim, avanços muito significativos para a cidade. O PDT é responsável por grandes obras de infraestrutura, especialmente viárias urbanas, muito em função da Copa do Mundo, né? Vários viadutos, várias intervenções, muito recurso se conseguiu para a cidade, a duplicação da Beira-Rio, né? Entre outras pautas, a própria valorização da orla, muitos projetos, o X da rodoviária, toda a terceira perimetral, aqui os viadutos todos. Então, nós tivemos uma relação de muito trabalho intenso durante o governo Melo Fortunati. Depois nós tivemos ali uma experiência de uma candidatura do Melo, não é, em que a Juliana Brizola foi a candidata a vice, não é? E aí nós perdemos a eleição para o PSDB, né, Marcelo? Então ali, e realmente foi um período muito duro, assim, porque o prefeito Nelson Marquesan, ele teve um diálogo que eu considero muito ruim com a Câmara, né? Nós avançamos muito pouco, digamos assim, não se conseguiu afinar o violão com a gaita entre o Legislativo e o Executivo. Existem divergências, sempre irão existir, mas o diálogo ele ajuda muito, né, no encaminhamento de questões. Essa questão do diálogo ela é um desafio, né? E a gente percebe assim que o diálogo com o prefeito Marquesan ele foi muito difícil, né? Depois daqui a pouquinho até o Marcelo, por ser do PSDB, pode também fazer alguma reflexão. Mas eu percebo assim que, né, nós tivemos ali uma eleição que o próprio prefeito ele não foi para o segundo turno, por exemplo, né, que chama atenção, ao mesmo tempo que o Melo não, ele já tem uma outra característica, né, tem uma característica mais agregadora de diálogo e ele traz uma importância para a Câmara. Tivemos grandes desafios, especialmente no início do mandato. Eu me lembro que em março de 2021 estava morrendo 4.000 pessoas por dia no Brasil. Então nós enfrentamos durante este mandato um período de pandemia violento, né, de uma desestruturação enorme no que diz respeito assim, não é, a necessidade ali de fechamento de tudo, comércio quebrando, restaurantes, hotelaria, eventos, né? Claro, o nosso segmento até não sentiu tanto assim o mercado imobiliário. Você presidiu a Câmara nesse período também? Eu presidi a Câmara em 2021, inclusive faço uma homenagem porque eu perdi o meu chefe de gabinete no exercício, né, da presidência da chefia de gabinete da Câmara. Ele morreu em abril do ano
que nós estávamos presidindo a Câmara. E o Melo, então, ele tem essa característica. Acredito que o Melo tem seus defeitos, seus acertos. Nós votamos contra a questão da venda da Carris, nós temos algumas compreensões aí, nós estamos tendo uma dificuldade enorme e várias questões que precisam ser esclarecidas na área da educação. Nós estamos enfrentando uma CPI, não é? O senhor não acha que isso vai prejudicar o prefeito nas eleições, essas questões com a educação? Olha, a eleição ela é uma incógnita, né? Mas a urna não mente, né? Então, acho que nós, o PDT, provavelmente nós ofereceremos uma alternativa, né? Nós acreditamos que nós podemos contribuir com a cidade enquanto trabalhistas, né? Enquanto, digamos assim, compreendemos diferente um pouco o modo de cuidar da educação em especial, não é? Eu acho que o nosso último governo foi o governo Fortunati, como eu te comentei, houveram muitas transformações importantes na estruturação da cidade a partir de um governo trabalhista, né? Eu acho que nós temos aí pessoas que têm condições de contribuir com a cidade em favor dos interesses coletivos, né? Eu acho assim também que é necessário um cuidado e uma atenção com os servidores, e me chamou a atenção aqui, o Marcelo falou que tem uma boa relação com os servidores. Eu também homenageei uma servidora da casa, né, uma guarda municipal, a Miriam, aqui, nos 250 anos. Essa relação, eu acho que o Melo ele peca também um pouco na relação com os servidores, né? Nós votamos contra a reforma da Previdência também. Nós temos algumas divergências, mas o modo de governar do Melo ele é integrado, ele é um diálogo bem mais acessível, e a gente percebe assim muitas convergências também em favor da cidade. Então eu acho mas nós precisamos aprimorar cada vez mais e sempre que possível este diálogo com o Executivo. E, em especial, a cobrança vai aqui sobre esta questão da revisão do plano diretor. Na minha compreensão, já está passando um pouco do tempo. Do governo Marquesan, e eu, inclusive, no primeiro ano desta legislatura, cobrei do Melo e pedi que nós fizéssemos, priorizássemos, enfim. Mas eu acredito que agora vai. E como é que para vocês tem sido legislar diante o governo Melo? Não, a gente tem, como todo partido, né, tem seus posicionamentos, tem as suas questões. O vereador Márcio diz que tem muitos avanços que precisam ocorrer também. Eu entrei no PSDB em 2021, então, mas acompanhei no final ali da questão do Marquesan e pude perceber o quanto é importante esse diálogo com o prefeito e com o legislativo, com o executivo e legislativo, que é onde havia uma dificuldade muito grande. Mas assim como todos os governos, tem acertos e tem erros, né? Teve muitos avanços também no governo Marquesan, assim como no governo também do Melo, Fortunati, teve muitos avanços também, e a gente não pode esquecer também de poder colocar, né? Porque eu acho que essa questão das eleições, elas estão chegando, os ânimos começam a ficar mais acerrados, então CPI, o PSDB também passou por uma CPI, também, que isso aí prejudicou muito também o governo Marquesan, mas que faz parte, é da vida política, entendeu? A pessoa que está lá, ela passa por esse processo, mas eu acredito que a população ela está ficando cada vez mais esclarecida, ela está acordando cada vez mais, e isso tem demonstrado muito nas urnas, né? Então eu acredito que o voto ele é uma das armas mais importantes que o ser humano tem, porque eles decidem quem entra e quem sai, então que são os seus representantes. Então eu acredito que a gente tem que sim estar ali lutando pelas nossas convicções, pelos nossos eleitores que acreditaram em nós, e eu acho que tem muita coisa ainda, tem que mexer muitas peças ainda, porque a gente está falando uma coisa hoje, né, Márcio e Giovanni, daqui a pouco pode mudar a todo momento. A gente hoje estamos separados, daqui a pouco a gente pode estar todo mundo junto. Então a política ela é assim. Então, mas volto a dizer, da minha parte, enquanto Marcelo, eu vou sempre respeitar as decisões e também os posicionamentos de ambas as partes. Vocês nunca vão ver eu discutindo
ou brigando, enfim, com nenhum parlamentar aqui dentro dessa casa. E o senhor não acha que isso, assim, essa união, daqui a pouco essa desunião, é o que desmotiva daqui a pouco também o eleitorado a votar, daqui a pouco não acreditar na política? Né? Sim, é uma... Para nós ali que dialogamos diretamente com a comunidade, que é onde a gente tem essa possibilidade de descontentamento, de saber quem está contente, quem está descontente, quem está... porque a gente está ali e está sabendo o que eles estão pensando, entendeu? Então, eu acredito que tem que sim haver mudanças. As mudanças elas são necessárias. A questão de candidatura à prefeitura. Eu acho que todo partido grande ele tem que ter seu candidato próprio. Isso aí é do jogo, é fundamental, principalmente para poder fazer uma grande bancada. Porque se tu não tem candidatura própria, tu não faz uma bancada expressiva de vereadores. O vereador Márcio Bisali disse, teve uma época que eles tiveram candidatura própria, botaram 6 cadeiras. Agora, na última, nós tivemos candidatura própria, botamos 4 vereadores. Então, eu fui líder da bancada de 7. De 7 vereadores? 2012. 2012. Então, vocês imaginem. Mas tudo pode acontecer. Então, as coisas estão se encaminhando, estão se encaixando. Então, cabe a nós aqui dar continuidade nesse trabalho aqui de legislar, fiscalizar o Poder Executivo, né, para que a gente consiga fazer com que a população seja o maior beneficiado. Esse é o nosso papel aqui nessa casa. E o PCdoB tem sido oposição também, né, com o PT, pessoal. Como é que tem sido, vereador, legislar em meio a esse governo municipal? Eu acho que antes de falar sobre esse desafio de legislar nessa condição de um vereador, de uma bancada de oposição, e aqui, Felipe, sou o único que compõe formalmente a oposição, quero fazer o compartilhamento de algumas opiniões de balanço do governo Melo, e não coincidentemente de uma forma um pouco mais crítica que os meus colegas, de forma bastante respeitosa. Né? O vereador Márcio Biseli falou sobre o tema da Carris. O processo de privatização, ele não é um elemento qualquer, é um ataque e um retrocesso brutal no transporte público da nossa cidade. Porto Alegre virou motivo de piada, porque nós entregamos uma empresa que já foi premiada como a melhor empresa de transporte público do país para a empresa Viamão, que é símbolo de um transporte público precarizado. Né? Me criei a minha infância ouvindo aquela piada sobre pegar o Viamão lotado. Pois bem, o legado do governo Melo para o transporte é com que a população da nossa cidade seja submetida, 20% das linhas da nossa cidade, a pegar o Viamão lotado. Nós tivemos, vereador Márcio, uma redução de 80 mil estudantes que perderam o triescolar. Fruto da mudança nas regras de isenção e meio passe promovidas pelo governo Melo na cidade. Isso num ambiente de elevação das taxas de abandono e evasão escolar. Isso é grave. Né? O tema da educação que foi mencionado aqui, ele também é símbolo de que não considero que seja verdadeira a ideia de que o governo Melo é o governo do diálogo. Porque, veja bem, uma das questões que nós investigamos na CPI são as aquisições feitas pela prefeitura, inclusive de materiais didáticos, de materiais pedagógicos. E a cultura que a prefeitura construiu foi de adquirir materiais, livros, sem a participação dos professores e professoras, sem dialogar com os diretores e diretoras. Né? O que nós vimos em Porto Alegre em 2020 e 2021 foi o não investimento de mais de 500 milhões de reais na educação da cidade. Enquanto Porto Alegre sofre não com 6 mil vagas que faltam na educação infantil, quando a gente pensa não só a demanda identificada, mas aquela demanda que a situação de vulnerabilidade é tão grande que o poder público não foi capaz sequer de identificar, nós estamos falando que Porto Alegre tem por volta de 20 mil crianças fora da creche. E a criança fora da creche hoje é um prejuízo para o desenvolvimento educacional e da sua escolaridade, até a possibilidade de entrar no ensino superior. E fora a mãe que não vai trabalhar. Exato, com uma alta repercussão sobre as mães, sobre as mulheres, sobre as famílias como um todo. Então, retomando inclusive essa narrativa que o governo tenta apresentar para a cidade de ser um governo do diálogo, esse é o governo que desconstituiu o caráter deliberativo de um conjunto de conselhos municipais, inclusive o Conselho Municipal de Educação. Eu vejo Porto Alegre com uma profunda crise do ponto de vista social. Quando a gente pensa o tema da saúde, eu lembro que o governo Fortunati fez a instituição do IMESF, e foi polêmica nesse momento, naquele período, foi judicializado.
Mas o que o governo Marquesan e Melo constituíram na cidade foi uma lógica de privatização completa da saúde. E isso prejudica os índices de saúde da cidade, porque essa parceirização, como é chamada, desvincula o médico, o trabalhador e a trabalhadora da saúde da comunidade. E isso é um elemento de avaliação de qualidade em saúde, né? Porque a privatização gera alta rotatividade, tem significado na nossa cidade a redução de equipes médicas. Então, eu não vejo que Porto Alegre, e é claro que todo o governo tem alguma experiência positiva para poder apresentar para a sociedade, né? O pior dos governos deve ter algo pontual a apresentar para a cidade, e não nego que o governo Melo possa ter, né? Agora, de conjunto, com um olhar global sobre a cidade, eu penso que, infelizmente, a nossa cidade vive dias tristes, inclusive para a sua juventude. E por isso, antecipando um pouco talvez o próximo debate, eu penso que nós temos um grande desafio nas eleições do ano que vem de fazer com que Porto Alegre se reencontre com o melhor da sua tradição, que é a tradição da participação, da luta por justiça, por igualdade, de solidariedade, de empatia. Eu não consigo esquecer, e acho que a cidade não pode esquecer, que inclusive quando nós falamos sobre pandemia, vereador Márcio, infelizmente, foi no governo Melo o pior momento de Porto Alegre em relação à pandemia, com seu maior número de mortos. E parte disso eu considero que também tem relação com uma decisão tomada pelo prefeito de adesão, sim, muitas vezes, ao negacionismo, né? Para vencer a eleição, inclusive lá em 2020, Melo topou uma pactuação com o bolsonarismo, né? E eu acho que a cidade vive as consequências disso, né? Inclusive, contamos com o apoio do PDT no segundo turno da eleição de 2020, né? E infelizmente vivemos uma eleição lá naquele momento, espero que a gente não viva isso na próxima, em que nós não debatemos como poderíamos ter debatido os desafios da cidade. Infelizmente ficamos debatendo fake news, mentiras, né? Desviando o debate dos temas mais relevantes da cidade. Feitas as análises, me avisaram aqui que a gente está encerrando o tempo já, a gente já quer pensar, porque vocês trouxeram aí acertos, erros do governo e principalmente desse legislar aí, do modo de legislar. Diante de tudo isso que a gente falou aqui, vereador Márcio Benzeli, o vereador Marcelo trouxe a questão do voto, né? Como votar é importante. Mas tem muita gente que não quer votar mais, desistiu de votar. Como motivar essas pessoas a acreditar de volta na política partidária para eleger seus representantes? Eu gosto muito daquele jargão que o que mais nos preocupa é o silêncio dos bons, né? Então, quando os bons se silenciam ou se omitem ou não participam, né? Eles estão fadados ali a ser governados por aqueles que assumem o compromisso de fazer, não é? Às vezes da política. Tudo está vinculado à política. Então é fundamental que nós possamos ir às urnas no ano que vem e que as pessoas assumam o compromisso das suas escolhas e que a gente possa, não é, construir uma Câmara mais enxuta, porque nós teremos somente 35 vereadores, né, pela legislação, pelo último censo do IBGE, e que nós possamos, dialogando com o futuro, encontrar, não é, alternativas que possam construir o bem da nossa cidade, para o bem do interesse coletivo, para o bem das boas causas, né? Então estaremos aí prontos para o desafio, para dar a nossa contribuição e seguiremos em frente aí, com vistas a esse diálogo com o futuro, com as pessoas, com a cidade, com os porto-alegrenses, acreditando sim que sempre é possível a construção de dias melhores, sempre com empolgação, com entusiasmo, acreditando aí que a nossa cidade é uma bela cidade para se viver, e que muitos são os desafios e que nós, estando à frente e podendo ser uma voz ativa na construção de alternativas ao enfrentamento dos problemas, nós poderemos fazer a diferença em favor das pessoas. Obrigado, vereador. 35 vereadores, a disputa vai ser mais acirrada ainda. Vai acirrar mais um pouco, porque o coeficiente vai aumentar um pouquinho. Obrigado, bom trabalho ao senhor, viu? Vereador Marcelo, sua mensagem aí sobre essa empolgação, motivar mais o eleitor, como é que a gente pode fazer? Felipe, a gente escuta muito essa questão, eu não vou votar. A taxa é 3, quanto é que é a taxa de não votar uma eleição? É 3 reais e pouco, né? É baixa. Então o pessoal prefere pagar a taxa para não sair de casa e votar. Mas é uma cultura que nós temos que mudar. Nós temos que, eu falei anteriormente aqui,
que nós temos um poder muito grande, que é o de decisão, que é o de ir lá e votar nas pessoas, votar nos seus candidatos, que realmente não é só votar. Eu sou muito cobrado. Eu, enquanto vereador, sou muito cobrado, principalmente daquelas pessoas que não votaram em mim. E isso é interessante, entendeu? Porque a gente parece que é mais cobrado daqueles que não votaram, que não acreditaram, mas que hoje já estão vendo, opa, bah, porque muitos não acreditavam em mim, não acreditavam no Giovanni, não acreditavam no Márcio. E depois que estão vendo, vivenciando esse trabalho que eles estão realizando, que nós estamos realizando, as mudanças, elas vêm ao natural. Então é isso que a gente tem que colocar. A gente tem que colocar que sim, existem parlamentares sérios, existem políticos sérios. A política, infelizmente, ela tomou ou um bolsonarismo, ou um lulismo, sabe? E para a população isso tá muito, sabe? Confunde muito, é muito fake news, é muito, sabe? E as pessoas muitas vezes numa rede social acaba presenciando muitas coisas ali que são inverdades. E as inverdades, muitas vezes, ela acaba prejudicando muito os candidatos, os políticos bons, sabe? Aqueles que realmente querem fazer, porque virou praxe essa questão de fazer uma política de forma mais que prejudique, entendeu? Não porque acaba prejudicando a população. Então eu acredito que essas mudanças elas são necessárias e nós, enquanto vereadores, enquanto parlamentares, a gente tem que sim, de não desistir de fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. Que tem pessoas sérias, que tem pessoas comprometidas com suas comunidades, que estão ali representando, de fato, o cidadão que é aquele que tem o poder do voto e que nos colocou aqui. Tá certo. Obrigado, vereador. Bom trabalho ao senhor aí. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Obrigado. Vereador Giovanni, eu acho que a gente tem visto os jovens cada vez mais até mobilizados, inclusive motivando os pais e familiares a ir votar também. É uma tendência que a gente vai ver crescer, tomara. Sabe, Felipe, que eu sou de uma organização de juventude que produziu na Constituinte de 88, Márcio, a campanha pelo voto aos 16. E foi uma das grandes conquistas da juventude o voto facultativo a partir dos 16 anos. Na eleição do ano passado, nós também construímos nacionalmente a campanha de estímulo, de mobilização para que a juventude fizesse seu título. E foram 2 milhões, né, de novos títulos de eleitor a partir dessa campanha que foram feitos no ano passado. Eu digo isso porque aqui na Câmara de Porto Alegre nós temos também um projeto de lei da construção da Semana Municipal de estímulo, de promoção do voto a partir dos 16 anos. Eu acredito muito no papel da juventude. A história do Brasil é uma história com protagonismo da juventude, nas mais diversas bandeiras, nas mais diversas causas, e também esse protagonismo nas eleições. Eu não tenho dúvida, e eu volto a dizer que sou da oposição, tenho certeza que para mudar o rumo dessa cidade, o papel da juventude nas eleições do ano que vem vai cumprir um papel decisivo. Mas eu queria dizer também, Felipe, que eu acho que as pessoas, não só a juventude, mas as pessoas de modo geral, elas participam com vontade daquilo que elas acreditam. Então, quando elas vivem com o esgoto na porta de casa, quando a chuva vem e elas perdem tudo que têm com as enchentes e com os alagamentos, quando elas buscam a vaga na creche e não encontram, isso faz com que o poder público seja desacreditado e, por consequência, que a política seja desacreditada. Então, acho que o nosso desafio, por parte da juventude, é exatamente mobilizar a ideia que a juventude possa ser decisiva para mudar a política. E a gente precisa mudar a política para que ela seja mais capaz de mudar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que falta para mobilizar muitas vezes um cidadão, a cidadã sair da sua casa num domingo para ir votar. Perceber sentido na política, e esse é o sentido pelo qual eu ocupo esse espaço hoje. Fechamos. Obrigado, vereador, pela presença, obrigado pela entrevista, bom trabalho a vocês. Obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Dá para rever este e outros programas da TV Câmara, só acessar o nosso YouTube, as redes sociais da TV Câmara. Lá a gente tem nossa programação completa e também as sessões plenárias que os vereadores estão sempre ali se manifestando. Muito obrigado pela sua audiência. Mais informações também sobre eles e outros vereadores no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.